Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É sempre um privilégio estarmos aqui para trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E nessa sexta-feira, quando nós estamos finalizando mais uma semana de reflexões, eu quero convidar você a receber essa palavra como algo de Deus para o seu coração, como alimento espiritual para a sua vida, de forma que você se sinta fortalecido pela palavra e pela presença do Senhor. Bom, se você está aqui pela primeira vez ou se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever. Se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho das notificações para que você seja notificado sempre que estivermos ao vivo ou que tivermos um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa importante é você deixar o seu like. Quando você clica no gostei, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e o torna visível a mais pessoas, tá bom? Compartilhe também esse link nas suas redes sociais. Você pode ser um mensageiro de boas notícias, você pode ser um missionário, você pode ser uma missionária, compartilhando o link dessa reflexão aí nas suas redes sociais. Então compartilha aí no seu status, compartilha nos seus grupos, compartilha aí com 5 a 10 contatos no privado, convidando outras pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Nós estamos já há alguns dias estudando sobre a vida de Jacó. E hoje nos cabe refletir no capítulo 31 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 31, e eu quero ler com você os versículos de 1 a 5. Gênesis, capítulo 31, versículos de 1 a 5, nos diz assim: Entretanto, Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai e adquirido todas estas riquezas daquilo que era de nosso pai. Jacó viu também que o semblante de Labão para com ele já não era como antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para teus parentes, e eu serei contigo. Assim, Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde estava seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o semblante de vosso pai para comigo não é como anteriormente, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Eu quero falar hoje com você sobre hora de voltar. Hora de voltar. Bom, Jacó ele tinha trabalhado para Labão, seu sogro, durante 20 anos. Durante 20 anos ele trabalhou para Labão e a prosperidade de Jacó começou a incomodar a Labão e aos seus filhos. E eles não estavam mais tratando Jacó da mesma forma. Então, Jacó, a partir daquilo que ele percebe, ele toma algumas atitudes que vai resultar, inclusive, no seu retorno para casa. E é sobre essas atitudes que eu quero refletir com você nessa manhã. E a primeira dessas atitudes, né, que nós podemos ver aqui no texto e que chama a nossa atenção, é que nós devemos estar atentos aos acontecimentos ao nosso redor. Jacó estava atento aos acontecimentos ao seu redor. Observe que os versículos 1 e 2 nos dizem assim: Entretanto, Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai e adquirido todas essas riquezas daquilo que era de nosso pai. Jacó viu também que o semblante de Labão para com ele já não era como antes. Então, veja que ele ouviu os cunhados falando a respeito dele e ele viu que o semblante do seu sogro também não era o mesmo. Então, o que é que eu aprendo a partir
desse texto e a partir dessa atitude de Jacó. Veja só, nós precisamos estar atentos àquilo que acontece ao nosso redor. Nós não podemos ser ingênuos e fingir que nós não estamos vendo ou ouvindo aquilo que pode nos prejudicar. De repente você está num ambiente de trabalho ou você está num relacionamento amoroso, você está namorando alguém e você percebe que a família daquela pessoa não lhe aceita, a família daquela pessoa não aprova o seu relacionamento. De repente você está no seu local de trabalho e você percebe que tem um colega que está fazendo algo para lhe prejudicar. Está criando situações para lhe prejudicar, para tirar a sua paz. De repente você está entrando numa sociedade, você está fazendo negócio com alguém, você está fazendo uma compra ou você está vendendo algo que aquilo ali está tirando a sua paz, está tirando o seu sono, a sua tranquilidade. Você percebe que as pessoas envolvidas nessa situação, as pessoas envolvidas nesse negócio, as pessoas envolvidas nesse relacionamento, elas não estão agindo corretamente. Então, nós precisamos ser muito cautelosos, nós precisamos ser muito criteriosos, nós precisamos ser muito cuidadosos. Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Veja, Jacó ouviu os cunhados falando a respeito dele. E ele percebeu que eles estavam insatisfeitos com a maneira como ele estava prosperando. Tem gente que vai dizer assim, não, mas isso é insatisfação deles mesmo. Mas veja, eles estavam insatisfeitos a ponto de desconfiar da integridade de Jacó. E isso é complicado. Quando alguém desconfia da sua integridade, quando alguém desconfia do seu caráter, quando alguém desconfia das suas atitudes e das suas ações, isso começa a ser realmente complicado. Então, Jacó ouviu seus cunhados falando a seu respeito e ele, no semblante de Labão, percebeu que alguma coisa estava diferente. Isso nos mostra que Jacó realmente estava atento. Ele não era ingênuo. Ele não era simplista. Ele percebe no semblante de Labão que alguma coisa estava diferente. Alguma coisa estava errada. Então, nós precisamos, assim como Jacó, ser observadores. Perceber a atitude das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que estar atentos às atitudes das pessoas que nos cercam. Então, ele percebe a atitude dos seus cunhados, ele percebe o olhar do seu sogro e ele, por isso, nota que alguma coisa estava diferente. As coisas não estavam como antes. Quando ele chegou, ele foi muito bem recebido. Quando ele chegou, ele foi muito bem recebido. Mas com o passar do tempo, os seus cunhados, o seu sogro começaram a notar a sua prosperidade, o seu crescimento, o seu sucesso, e começaram a ficar incomodados com isso. De repente, quando você chegou na família dessa pessoa com quem você está se relacionando, você foi muito bem recebido. Mas de repente, ao olhar para você e para suas atitudes, para sua integridade, para sua correção, para sua honestidade, isso começou a incomodar. De repente você foi bem recebido, mas a sua prosperidade, o seu crescimento profissional, o seu crescimento econômico começou a incomodar as pessoas. De repente, nesse setor de trabalho que você está, quando você chegou, você foi muito bem recebido. Você recebeu o apoio de todos. As pessoas estavam dispostas a te ajudar, a te ensinar, a te orientar. Mas à medida que você foi crescendo, à medida que você foi se destacando, a sua presença começou a incomodar as pessoas. E você precisa estar atento a isso. De repente, aquela pessoa que era tão amiga e de repente ela se afasta. De repente, aquela pessoa que era sua confidente, de repente ela se distancia. De repente, aquela pessoa com quem você podia contar em qualquer circunstância ou situação, já não está mais disponível para você. Então, quando as coisas começam a mudar, quando atitudes começam a ser diferentes, quando situações começam a ser diferentes, nós precisamos perceber e então buscar entender que atitude tomar. Nós não podemos ser simplistas. Não podemos olhar e achar que está tudo bem, quando na verdade não está. O semblante mudou, as palavras mudaram, as ações mudaram, as atitudes são diferentes. Como é que as coisas estão iguais? Não estão. Alguma coisa
não está bem. Alguma coisa talvez esteja fora do lugar. Talvez a sua presença esteja incomodando outras pessoas. Talvez a sua presença, o seu sucesso, o seu destaque está incomodando a vida de outras pessoas. Era exatamente o que estava acontecendo com Jacó. O crescimento de Jacó, a prosperidade de Jacó estava incomodando Labão, estava incomodando seus filhos, estava gerando constrangimento, estava gerando situações desagradáveis entre eles. A segunda coisa que eu percebo nesse texto, a segunda atitude que eu percebo em Jacó, é que ele estava sensível à voz de Deus. Olha que coisa interessante. Ele estava sensível à voz de Deus. Ele era um homem sensível à voz de Deus. O versículo de número 3 nos diz assim: Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para teus parentes, e eu serei contigo. E aí, no versículo de número 5, a parte B do versículo, ele diz: O Deus de meu pai tem estado comigo. Jacó ouviu a voz de Deus lhe direcionando a sair daquela terra e a voltar para a terra de seus pais. E ele confiou na providência, no cuidado e, sobretudo, na presença de Deus. Olha, queridos, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto para a direção de Deus, para ouvir a voz de Deus, para entender a vontade de Deus, ainda que seja diferente da nossa. E uma das formas de nós ouvirmos a voz de Deus e entendermos a sua vontade é por meio da palavra, é por meio da Bíblia Sagrada. Tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus, mas não querem ler a palavra de Deus. Tem pessoas que querem receber uma direção de Deus, mas não estão dispostas a buscar a Deus. O Salmo 27, versículo 4, tem uma expressão que eu gosto muito, quando o salmista diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Ele tinha um foco, ele tinha um desejo, e ele estava disposto a realizar esse desejo. Ele diz: Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, eu possa morar na casa do Senhor. Então nós precisamos entender que a direção, ela vem de Deus. E quando a direção vem de Deus, ela é segura. Interessante que o Senhor, ele diz para Jacó que estava na hora de voltar para casa. Estava na hora de voltar para a terra dos seus parentes, a terra dos seus pais. Estava na hora de deixar aquele ambiente onde ele passou aqueles 20 anos. Sabe, queridos, eu imagino que depois de 20 anos no mesmo lugar, depois de 20 anos convivendo com as mesmas pessoas, ou acontece um comodismo, a gente acaba se acostumando, se acomodando com aquela situação, ou começa a haver desgastes nas relações. Começa a haver desgaste a ponto de a gente não ter mais alegria de estar naquele lugar, de não ter mais alegria de estar naquele ambiente, porque nada mais é novo, é tudo do mesmo, todos os dias a mesma coisa. E o que incomoda Jacó é perceber que ele já não era mais tratado da mesma forma que antes. É perceber que ele já não era mais benquisto como antes. E nós precisamos ter essa percepção. Nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. E para isso, nós temos que estar com os nossos ouvidos e o nosso coração muito sensíveis e atentos à voz de Deus. Porque às vezes nós insistimos em algo que não é da vontade de Deus. Por um tempo, aquilo ali foi a vontade de Deus. Por um tempo, aquilo ali foi a estratégia que Deus utilizou para moldar o caráter de Jacó, para preparar Jacó para aquilo que ele viveria lá na frente. Aquele período, aqueles 20 anos que Jacó passou com Labão, aqueles 7 anos trabalhando por Raquel, depois ele recebe Lia, aí então recebe Raquel, trabalha mais 7 anos, depois trabalha mais 6 anos. Todas aquelas experiências foram importantes para preparar Jacó para aquilo que ele viveria lá na frente. E você precisa também entender isso. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas na nossa vida. E nós precisamos entender que há situações que nós vivenciamos que são por um tempo.
De repente você vai estar por um tempo nesse lugar onde você está. De repente você vai estar por um tempo nesse trabalho. O fato de você estar nele hoje não significa que você vai passar a vida inteira nele. O fato de você estar hoje na cidade em que você está não significa que você vai passar a vida inteira nessa cidade. Então nós precisamos estar atentos para a direção de Deus. Passaram-se 20 anos, mas agora o Senhor diz a Jacó, é hora de sair daí. Está na hora de mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, quando nós fazemos uma mudança, a gente percebe como é desafiador às vezes, né? Embalar as coisas, transportar as coisas, desembalar as coisas, colocar no lugar. Né? Às vezes o ambiente para onde a gente vai é maior ou menor e a gente tem que adequar, né, àquele novo ambiente, adequar as coisas, mudar as coisas de lugar. Então, a mudança é sempre desafiadora. Agora imagina Jacó tendo que sair dali e não apenas levar a sua família, não apenas levar a mobília da casa, mas levar o seu gado, levar os seus servos, levar tudo aquilo que lhe pertencia, tudo aquilo que ele conquistou durante 20 anos. Era uma jornada e era algo dispendioso, mas ele ouviu a voz de Deus dizendo: volta para a terra de teus pais e para teus parentes. Se ele ouvisse até aí, talvez ele ficasse inseguro. Assim como às vezes na nossa vida nós nos sentimos inseguros, porque a gente ouve as coisas pela metade. Às vezes nós estamos tão apressados, tão inquietos, que nós não paramos para realmente ouvir a voz de Deus e entender o que Ele está nos dizendo. A gente ouve pela metade, a gente tira conclusões precipitadas, a gente toma decisões precipitadas e a gente sofre as consequências de tudo isso. Então, se parasse por aqui, o Senhor dizendo a Jacó, volta para a terra de teus pais e para os teus parentes, talvez isso gerasse uma insegurança ainda maior. Mas o que fez a diferença foi quando o Senhor disse a Jacó, e eu serei contigo. Na verdade, ele estava reforçando a sua promessa, porque ele já havia dito isso a Jacó. Lembra daquela experiência que Jacó teve quando ele sonha com aquela escada, lá no capítulo 28. No capítulo 28, ele sonha com aquela escada que ia da terra até o céu, e os anjos subiam e desciam, e então o Senhor disse para ele o seguinte, o versículo de número 15, eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. E o versículo 16, Jacó acorda do sono e diz, realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. O Senhor agora, no capítulo de número 31, ele está reafirmando aquilo que ele já havia dito 20 anos antes. E ele está agora cumprindo aquilo que ele havia dito a Jacó, e o faria voltar para aquela terra. Queridos, Deus não se esquece das suas promessas. Ele não esquece daquilo que Ele nos promete. Ele não esquece daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Às vezes, o tempo vai passando e a gente começa a achar que Deus se esqueceu. Ou de que aquilo que um dia Deus nos falou que era a vontade dEle, já não é mais a vontade do Senhor. Mas Deus não se esquece daquilo que Ele nos promete. Além de não esquecer, Ele cumpre cada uma das suas promessas. Ele estava reafirmando para Jacó, eu serei contigo. E quando ele diz, olha, volta para a tua terra, para a terra dos teus parentes, para a terra dos teus pais, ele estava cumprindo aquilo que ele já havia dito, e faria Jacó retornar àquela terra. Olha, querido, não tenha por tardia a promessa do Senhor para a sua vida. Talvez aquilo que Deus colocou no seu coração, talvez aquilo que Deus mostrou que seria a vontade dele para você, você ainda não viu cumprir até hoje. Mas não pense que Deus se esqueceu de você. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Deus sabe como age, quando age e a forma como age. Então, não se precipite, não se desespere. Confie no Senhor. Então nós precisamos estar sensíveis e atentos à voz de Deus para que nós possamos, assim como Jacó, obedecer a Deus. Se nós não estivermos sensíveis à voz de Deus, corremos o risco de desobedecer o Senhor.
Se nós não estivermos atentos à voz de Deus, corremos o risco de não estar onde Deus quer que estejamos, ou de não fazer o que Deus quer que façamos. Então, nós precisamos estar sensíveis e atentos à voz de Deus e à direção de Deus para a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Obedecer ao Senhor é sempre o melhor caminho. Às vezes, inicialmente, é desconfortável. Deixar tudo aquilo para trás, arrumar a sua mudança, preparar o seu gado, preparar a sua família, os seus servos para uma longa viagem de volta para a terra dos seus pais. Não era tão confortável assim para Jacó. Mas a melhor coisa a fazer é sempre obedecer ao Senhor, porque Deus sempre sabe o que faz. Nós nem sempre sabemos o que fazemos. Nós nem sempre sabemos o que queremos, mas Deus sempre sabe o que quer e o que faz. Portanto, obedecer ao Senhor é o melhor caminho. E quando o Senhor nos dá uma direção, Ele nos garante a sua presença, a sua bênção e a sua provisão. E Jacó tinha essa certeza de que o Senhor, em todo aquele tempo, naqueles 20 anos, o Senhor estava com ele. Mesmo nas trapaças que Labão fez com ele, mesmo nas situações que Labão criou para tentar prejudicar Jacó, o Senhor reverteu o mal em bênção. O Senhor sempre abençoou Jacó. O Senhor sempre cuidou de Jacó. Ele não desampara os seus filhos. Então, nós precisamos estar sensíveis e atentos à voz e à direção de Deus. E em terceiro e último lugar, nós precisamos estar sensíveis e dispostos a compartilhar os planos de Deus à nossa família. Jacó, quando ele ouve aquela direção de Deus, ele chama Raquel e chama Lia e conta para elas o que Deus havia dito. Os versículos 4 e 5 dizem assim: Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde estava o seu rebanho e lhes disse: Vejo que o semblante de vosso pai para comigo não é como anteriormente, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Aí ele começa a narrar que tudo aquilo que ele havia vivido, a forma como ele havia trabalhado, a forma como Labão havia sido desonesto, ele começa a colocar toda aquela situação para suas esposas. Então Jacó, ele compartilha com Raquel e com Lia aquilo que Deus havia colocado em seu coração, aquilo que ele havia percebido de diferente na atitude do seu sogro, na atitude dos seus cunhados. Ele abriu o seu coração para elas. E a comunicação é algo fundamental para o bom andamento das coisas. Às vezes nós erramos porque guardamos para nós informações que deveriam ser compartilhadas. E às vezes nós erramos porque compartilhamos informações que deveriam ser guardadas. Você compreendeu? Tem coisas que não é para ficar guardado, é para compartilhar. Tem coisas que não é para a gente ficar sofrendo sozinho, não é para a gente levar o peso sozinho, é para a gente compartilhar com a nossa família. Mas tem coisas que não é para compartilhar. Tem coisas que é para guardar no coração. Tem coisas que é para ficar só com a gente. Tem coisas que não vale a pena falar. Tem coisas que não vale a pena expor. E não vai resolver. E além de não resolver, às vezes ainda vai piorar a situação. Eu não sei se você já passou por situação assim. De repente, passar por uma situação desagradável e você ter vontade de falar algo, de expor algo para alguém, de uma situação que de repente você está vivendo. E de repente você pensa 2, 3 vezes e você percebe o seguinte: não vai adiantar. O fato de eu contar essa situação ou de abrir o meu coração sobre isso não vai resolver. Então, há coisas que nós não podemos guardar. Precisamos compartilhar com a nossa família. Mas há coisas que não são necessárias serem compartilhadas. São para serem guardadas em nosso coração. Então, a comunicação e o discernimento e a sabedoria daquilo que falamos ou deixamos de falar é fundamental para que tenhamos um bom relacionamento, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja parceria, para que haja cumplicidade no ambiente familiar. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós não somos autossuficientes. Nós não podemos pensar apenas em nós mesmos, nós precisamos pensar em nossa família, na vida daqueles que serão impactados pelas nossas decisões. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Quando você tem que tomar uma decisão, quando você precisa fazer uma escolha, você compartilha com a sua família? Às vezes,
nós tomamos decisões ou fazemos escolhas que vão impactar diretamente a vida da nossa família. Mas nós achamos que é uma decisão que cabe apenas a nós. E aí não compartilhamos, não buscamos ouvir a opinião, e depois isso gera desgaste, isso gera conflitos, isso gera problemas e pode gerar, inclusive, a destruição da família. Então nós precisamos estar dispostos a compartilhar os nossos planos com a nossa família. A nossa família precisa ser um ambiente seguro, onde nós podemos compartilhar com tranquilidade aquilo que está no nosso coração. Nós não podemos viver trancados dentro de nós mesmos sem compartilhar nada com a nossa família. Há situações que precisam ser compartilhadas. E na hora de tomar uma decisão que vai impactar a vida da nossa família, nós temos que buscar a direção de Deus e da nossa família. Se você vai tomar uma decisão, ou se você vai fazer uma escolha importante, primeiro busque a Deus. Busque a direção de Deus, busque entender a vontade de Deus. E compartilhe com a sua família, para que inclusive a sua família te ajude a buscar em Deus a direção que vocês precisam para a decisão que precisa ser tomada. Então, nós precisamos buscar ter esse relacionamento saudável, essa linha de comunicação com Deus e com a nossa família, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja cumplicidade, para que haja um ambiente agradável de se viver. Então, nós podemos perceber que era hora de Jacó voltar para a terra de seus pais. Eu não sei, de repente você está diante de uma decisão a ser tomada, diante de uma escolha a ser feita e você não sabe ainda que caminho tomar. E o meu conselho para você nessa manhã é que você busque a direção de Deus e compartilhe com a sua família. De repente você já compartilhou com tanta gente, mas ainda não compartilhou com aqueles que serão diretamente impactados com a sua escolha e com a sua decisão. Família é presente de Deus. Família é uma dádiva de Deus. E nós não podemos deixá-la em segundo plano. Nós não podemos deixá-la como se fosse algo desnecessário. A forma como nós vivemos no ambiente familiar influencia as demais áreas da nossa vida. E olha, segunda-feira, se Deus nos permitir, a partir do dia 1º de maio, nós teremos o mês da família e naturalmente nós vamos focar de uma certa forma nessa importância da família, no quanto a família é importante para nós. Eu quero dizer para você já nessa sexta-feira, família é presente de Deus e nada justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família, o fracasso de um relacionamento, o fracasso de um filho. Nada justifica. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Querido Deus, nosso amado Pai, nós estamos, ó Deus, finalizando mais uma semana de reflexões. E essa semana, Pai, nós aprendemos muito a partir da vida de Jacó. Aprendemos muito. Aprendemos com seus erros e com seus acertos. E aprendemos, ó Deus, que o Senhor não desistiu de Jacó, não se afastou dele, mas esteve sempre presente, cuidando dele, abençoando, prosperando. E nós te louvamos por isso, porque nós podemos ver que assim como o Senhor foi gracioso e misericordioso com Jacó, o Senhor pode ser conosco também. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos dê sabedoria, para que tenhamos os nossos ouvidos atentos à tua voz, que nós possamos, Pai, compreender a tua vontade, que nós possamos ter a sabedoria necessária nas decisões que nós precisamos tomar, nas escolhas que nós precisamos fazer, que nós possamos ter uma comunicação saudável com a nossa família, que nós possamos, ó Deus, compartilhar aquilo que inquieta o nosso coração, ou aquilo que nós precisamos, ó Deus, tomar de decisão, possamos compartilhar e ter essa comunicação aberta e direta com a nossa família. E que o Senhor, Pai, também nos dê sabedoria, para que possamos perceber aquilo que ao nosso redor não está bem. De repente no local de trabalho, de repente no ambiente onde estamos. Que nós possamos, ó Pai, poder ter esse discernimento para perceber
quando as coisas mudaram, quando as coisas não são mais as mesmas. E que nós possamos perceber a hora de sair, a hora de mudar, a hora de agir, a hora de fazer diferente, a hora de ir para outro ambiente, a hora de fazer as coisas acontecerem de forma diferente. Dá-nos, ó Deus, sabedoria e ajuda-nos, ó Deus, a estar sempre no centro da Tua vontade. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos contar com a Tua presença em nossa vida. E a Tua presença nos basta. A Tua presença é tudo que nós precisamos, onde quer que nós estivermos. Se tivermos a Tua presença, nós estaremos bem, nós seremos abençoados e estaremos seguros. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que nos acompanhou nesta semana. Que a Tua bênção permaneça sobre cada vida, sobre cada família. Que o Senhor graciosamente restaure aqueles que estão enfermos, transforme aqueles que não Te conhecem, traga de volta aqueles que estão distantes do Senhor. Que o Senhor supra a necessidade, Pai, de cada um. Muito obrigado, Pai, pela maneira como o Senhor tem abençoado a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilhar diariamente a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos discernimento, capacita-nos para fazer a Tua vontade, cumprir o Teu propósito para a nossa vida e obedecer ao chamado do Senhor. Que possamos cumprir toda a nossa missão e ao final da nossa jornada podermos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso programa dessa sexta-feira, estamos finalizando mais uma semana. Eu quero agradecer a você que passou por aqui essa semana, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E se Deus nos permitir, na segunda-feira, 6h30 da manhã, nós teremos mais uma Reflexão em Vida por aqui, tá bom? Um ótimo final de semana para você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e por onde quer que você passe, você possa sentir e refletir a presença de Deus em sua vida. Deus abençoe, forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.